Muito bem. Queria chamar o irmão Rendel aqui. Será o portador da palavra de Deus para nós nessa noite. Acabamos de orar já por esse momento. E a minha oração é que Deus o use e você esteja com seu coração somente abertos para ouvir a palavra de Deus e responder em obediência. Amém. Amém. Boa noite, irmãos. Graça e paz. Amém. Quando eu vejo essa proteção aqui, eu lembro da nossa conferência, nossa última conferência. O preletor disse que parecia que estava dentro de uma televisão. E na ocasião eu estava perto da irmã Leila e eu perguntei: você conhece alguma igreja que tem uma televisão desse tamanho? E ela só sorriu. Hoje nós vamos tentar expor outra parábola. Quando eu estive aqui, ainda na pandemia, como o irmão Bruno também falou no domingo passado, nós estávamos aqui gravando a mensagem e eu falei sobre a parábola do agricultor e da videira. E eu sou fascinado por parábolas, pela maneira como Jesus se expressava por parábolas, de como ele buscava dizer de forma sublime e, em certa medida, subliminar a ideia por trás de uma parábola. Jesus era mestre em parábolas. Ele falou por mais de 40 vezes, utilizando essa forma de expressão. Então, peço aos irmãos que abram no capítulo 15 do livro de Lucas. A projeção está aí com vocês? Lucas capítulo 15, a partir do versículo 11. Mas, de certa forma, iremos analisar todo o contexto, porque dentro deste capítulo existem pelo menos umas duas parábolas que contêm um assunto absolutamente semelhante a que eu vou tentar expor aqui. Vamos orar antes. Querido Deus, eterno Pai, muito obrigado, Pai, por essa oportunidade. Senhor, me abençoe, me ilumine, me edifique aqui, Pai amado, dentro das minhas limitações. Oro, Pai amado, para que essa palavra fale aos corações dos meus irmãos, assim como falou tremendamente ao meu, e possamos realmente meditar nela, aplicá-la em nossas vidas. Eu oro muito grato, em nome de Jesus, amém. Amém. Então, é a parábola do filho perdido, ou do filho pródigo, em algumas versões. Mas no capítulo todo de Lucas, existem mais três parábolas, como eu disse. A da ovelha perdida, a da dracma, ou da moeda perdida, e a do filho perdido. São as parábolas dos perdidos. E você vai ver que é possível você estar perdido dentro da sua própria casa. São as parábolas dos marginalizados, que estão à margem, que estão longes. E hoje nós falaremos sobre a parábola do filho perdido. Eu sei que você está ansioso pela próxima exposição, mas não se preocupe, ela já está saindo do forno. E no próximo domingo ela será servida aos irmãos. Eu posso dar uma dica, pastor? É um livro bíblico. Eu ia dizer que é do Velho Testamento, mas tudo bem. Então hoje eu peço a sua paciência, a sua atenção para esta palavra, para essa parábola, que é uma síntese, é um resumo do Evangelho. Ela fala sobre amor, ela fala sobre graça, ela fala sobre a misericórdia de Deus, ela fala sobre pecado, ela fala sobre arrependimento, fala sobre o reino de Deus, fala sobre nova vida. É um resumo do Evangelho. E a grande ideia que eu trago para os irmãos é a seguinte: o coração paterno de Deus jamais despreza um filho genuinamente arrependido. O coração paterno de Deus jamais despreza um filho genuinamente arrependido.
Vamos ler o texto? Lucas 15, de 11 a 32. Se você vê alguém do seu lado aí que está sem Bíblia, porventura não trouxe ou não tem, por favor, chegue perto dele para que possamos acompanhar juntos a leitura. E Jesus continuou: um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao seu pai: Pai, quero a minha parte da herança. Assim, ele repartiu sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante. E lá desperdiçou os seus bens vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região e ele começou a passar necessidade. Por isso, foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o seu campo a fim de cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago com as vagens da alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caído em si, ele disse: Quantos empregados de meu pai têm comida de sobra, e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para o meu pai e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado seu filho. Trata-me como um dos teus empregados. A seguir, levantou-se e foi para o seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para o seu filho e o abraçou e beijou. O filho disse: Pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele. Coloquem um anel em seu dedo e calçados em seus pés. Tragam um novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa e alegrar-nos. Pois este meu filho estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. E começaram a festejar o seu regresso. Enquanto isso, o filho mais velho estava no campo. Quando se aproximou da casa, ouviu a música e a dança. Então chamou um dos servos e perguntou-lhes: O que está acontecendo? E ele respondeu: Seu irmão voltou, e seu pai matou um novilho gordo, porque o recebeu de volta são e salvo. O filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar. Então seu pai saiu e insistiu com ele. Mas ele respondeu ao seu pai: Olha, todos esses anos eu tenho trabalhado como um escravo a teu serviço e nunca desobedeci às tuas ordens. Mas tu nunca me deste nem um cabrito para eu festejar com meus amigos. Mas quando volta para casa esse teu filho, que esbanjou os teus bens com as prostitutas, matas um novilho gordo para ele. Disse o pai: Meu filho, você está sempre comigo, e tudo o que eu tenho é seu. Mas nós tínhamos que celebrar a volta do seu irmão e alegrar-nos, porque ele estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. Amém? Obrigado, irmã Lúcia, pela água. Muito bem, então o texto começa no versículo 11, com a afirmação: Jesus continuou. Portanto, além de já ter falado de outras 2 parábolas, citadas aqui, de contextos semelhantes, Jesus estava sendo, nessa ocasião, sendo criticado pelos fariseus e escribas porque ele andava com pecadores, ele andava com marginalizados. Eles pensavam: esse Jesus aí se diz o Messias e vive no meio de gente perdida. E isso acontece muito nos dias de hoje. Julgamos as pessoas por onde elas estão, pelos lugares que andam. Se essa premissa fosse algo a ser considerado ou levado em conta, por exemplo, os cristãos que fazem um trabalho com dependentes químicos, trabalho evangelístico com dependentes químicos, seriam considerados também viciados. É interessante que muitas vezes temos as mesmas atitudes desses fariseus e escribas
quando vemos um cristão junto com outro não cristão, cuja conduta é de gente à margem. Está vendo aí? Olha com quem esse irmão da igreja está andando. Olha com quem ele está conversando. Então Jesus conta essas duas parábolas antes para os fariseus e escribas que tanto o criticavam por causa disso. Na parábola da ovelha perdida, os irmãos conhecem muito bem. O pastor tinha 100 ovelhas, uma se perdeu. E ele sai resolutamente atrás dessa uma ovelha que se perdeu. Na da dracma ou da moeda perdida, uma mulher tinha 10 moedas. Uma se perdeu na casa, ela vasculha a casa toda atrás dessa moeda. Então, como primeiro tópico, eu trago a seguinte frase. O filho que busca uma vida centrada em si, e em prazeres temporários, revela um coração que intencionalmente se afasta do Pai. O filho que busca uma vida centrada em si e em prazeres temporários revela um coração que intencionalmente se afasta do Pai. Então, nas duas primeiras parábolas, se na da ovelha se perdeu por falta de senso de direção, a ovelha simplesmente descambou por falta de senso de direção, e na da moeda ela foi perdida por falta de cuidado da mulher. E aqui, nesta parábola, o filho se perdeu por sua obstinação. Desejava fazer as coisas da sua maneira. Por isso se rebelou contra seu pai, entristecendo profundamente o coração dele. Thomas Huxley disse certa vez, está projetado aí, as piores dificuldades de um indivíduo começam quando ele tem a possibilidade de fazer o que bem entende. Quando você está livre para fazer o que você bem entende, os seus problemas vão só começar. Mas a vida na terra distante não era o que esse jovem esperava. Seus recursos se acabaram, e quando os recursos foram embora, os amigos também, porque ele que patrocinava as festas, as bebedices, as mulheres. Então veio uma fome sobre a terra, e o rapaz foi obrigado a fazer por um desconhecido o que ele não fazia pelo seu pai, que era trabalhar. E essa cena talvez seja a mais dramática da parábola, que é a maneira de Jesus enfatizar o que o pecado faz na vida da pessoa. O que o pecado faz na vida dos que rejeitam a vontade do Pai. O pecado promete liberdade, mas traz apenas escravidão. O pecado promete sucesso, mas só traz fracasso. Promete vida, mas o salário do pecado é a morte. O rapaz pensou que se encontraria, mas na verdade se perdeu ainda mais. Quando Deus é deixado de fora da vida, o prazer transforma-se em escravidão. Quando a gente se afasta de Deus em busca de nossos próprios prazeres, esses prazeres se transformam em escravidão. Então o que Jesus está querendo dizer ali para aqueles fariseus é que Ele ama os perdidos. Ele ama os perdidos. Ele não está dizendo que não ama aqueles que estão já perto dele. Claro que Ele ama. Mas Ele tem prazer de estar entre os perdidos para resgatá-los. É claro que alguns líderes, pastores, poderiam pensar, não aqui na Dinamarca, nas igrejas da Dinamarca, da Nova Zelândia, por ali. Aqui não acontece isso. Que diferença faz uma só ovelha? Eu já tenho 99 aqui. Eu já tenho 99 seguras aqui no meu aprisco. Para que eu vou me preocupar com uma que foi embora?
e ignoram o valor do indivíduo. Mas não é assim com Deus. Ele se regozija ainda mais, se é que isso é possível, com o regresso do perdido, do que com a segurança daqueles que estão em casa. E na época, quando um pastor apacentava suas ovelhas, que em regra não era dele, ele apenas cuidava das ovelhas de alguém, de um proprietário. Quando ele perdia ou quando ele se dava conta que estava faltando uma, ele tinha que dar o jeito dele. Porque ele não tinha como provar para o seu patrão que foi um predador que comeu aquela ovelha. Então, ou ele pagava aquela ovelha, ou ele ia desesperadamente atrás dela. Porque ele era responsável pela vida, pela proteção daquela ovelha. E é interessante a hipocrisia dos fariseus. Quando Jesus conta a parábola da ovelha perdida, eles dizem, tá certo, tem que ir atrás, ovelha vale dinheiro. Quando a mulher perde sua moeda e ela vai atrás, eles dizem, tá certo, tem que ir atrás, moeda é dinheiro. O reino deles é o reino de riqueza. Eles amavam o dinheiro e a prosperidade. Mas quando Jesus começa a falar de um filho que se perde, que pede a herança do pai, o pai ainda vivo, para gastar nos seus prazeres, eles pensam, ih, rapaz, onde é que esse camarada quer chegar? A ovelha vale a pena ir atrás. A moeda vale a pena ir atrás. Agora esse moleque aí não presta não. Esse rapaz aí não presta, ele é estragado. Primeiro, que era o filho mais novo. Já estava em desvantagem. Pediu a herança com o pai ainda vivo. O filho mais novo recebia menos da herança. Algo em torno da metade do que tinha direito primogênito. Então o pai, quando morresse, pegava a herança, dividia em 3 partes, por exemplo, e o mais velho ficava com 2 e o mais novo com 1 parte só. Quem é esse rapaz que pediu a parte dele com o pai ainda vivo? Quem ele pensa que é? Pensavam os fariseus. Mas você pode me perguntar qual é o problema, ele pedir, a parte já era dele mesmo? Já seria dele de qualquer forma? Pelo menos 2 problemas aqui. Primeiro, que tudo que ele tem é do pai. E essa parábola simboliza o reino. Tudo que ele tem é do pai. Nada é propriamente nosso. Nós somos considerados bem-aventurados por não considerar as coisas propriamente nossas. Era assim na igreja primitiva de Atos. Ninguém considerava o que tinha propriamente seu, mas compartilhavam tudo em comum com os outros. Portanto, o erro é achar que o que eu tenho é meu. O Pai me deu porque Ele é gracioso, cheio de graça e de bondade. Por isso que Ele me deu. O segundo erro é que a herança é dividida geralmente quando o pai morre. Apesar de que a lei judaica permitia essa divisão da herança com o pai ainda vivo, mas isso era uma atitude não muito sensata, pouco amorosa, né? Você pedia a sua herança com o pai ainda vivo, coisa chata, não é verdade? Significa que o filho já matou o seu pai. Quando ele pede a herança, ele quer matar o pai dele. O reino de Deus é um reino de um pai que ama o que se perde. E isso na cabeça dos fariseus era um absurdo. A ovelha e a dracma vale mais do que uma pessoa, pensavam eles. E aqui cabe uma reflexão para nós.
Que tipo de reino nós temos crido? Que tipo de fé nós possuímos? Que tipo de coisas nós temos como valorosos ou valorosas em nossas vidas? Que valor nós damos às pessoas perdidas, principalmente? A fé que se prega hoje por aí, coisas e experiências valem mais do que pessoas. Coisas e experiências valem mais do que aquele que está perdido. Mas no reino de Deus, pessoas valem mais do que ovelhas e dinheiro. O texto segue, o tópico 2 com ele. O filho que reconhece a própria miserabilidade espiritual e se arrepende, espera ser perdoado pelo Pai. O filho que reconhece a própria miserabilidade espiritual e se arrepende, espera ser perdoado pelo Pai. Passados alguns dias, o dinheiro acabou, a fonte secou. Ele foi procurar ajuda, foi procurar um emprego com o que ele achou, o que ele tinha no momento. Tudo era escasso, havia fome, e algo que tinha para ele era trabalhar alimentando porcos, limpando o local onde os porcos ficavam. Se o reino de Deus é um reino que ama os que estão perdidos, e eles são achados, então o reino de Deus é o reino dos arrependidos. Os arrependidos reconhecem que estão errados. Analisem comigo e vejam se o que eu vou dizer aqui, no que tange à espiritualidade dos cristãos, acontece hoje ou não. Quando nós olhamos para Deus e dizemos: Senhor, Tu és bom, Senhor, Tu és perdoador, Senhor, Tu és fonte de vida, Senhor, Tu és o princípio e o fim, o Senhor é tudo na minha vida, eu Te amo, o Senhor é a razão da minha alegria, do meu contentamento, o Senhor é paz. Esse deve ser o eixo da nossa espiritualidade, o eixo principal da nossa espiritualidade. Mas, contudo, no entanto, por razões diversas, para muitos esse eixo mudou para um eixo paralelo, por onde eu olho todas as coisas que eu desejo. Eu posso ter a minha parte na herança, eu posso ser isso, eu posso ser aquilo, eu posso viver dessa forma, porque se Deus é bom, Ele vai me dar o que eu quero e o que eu desejo. E nesse eixo paralelo, nessa minha nova visão, habita a minha autossatisfação. Os meus próprios prazeres que eu quero satisfazer. Mas antes a minha satisfação estava no poder de Deus e na sua graça. Mas agora a minha satisfação está em mim mesmo. O homem agora é o centro, é a estrela. Esse é o antropocentrismo, tão falado aqui nesta igreja. E o Deus do eixo principal agora é o coadjuvante. Os papéis se inverteram. Ele não é mais o motivo da minha satisfação, mas Ele é o responsável por me dar as coisas. Situações, prazeres que irão me satisfazer. Isso é o que está sendo pregado aí fora. E era isso que aquele jovem pensava. Ele saiu do eixo principal e se perdeu num eixo paralelo. O problema desse rapaz não foi entender que o pai já era a sua alegria, mas foi entender que o pai lhe proporcionaria a sua alegria. O eixo da sua satisfação e adoração mudou. Ele passa a adorar e desejar coisas, situações, lugares, oportunidades de uma vida paralela.
E é o que sutilmente acontece hoje com a nossa fé. Vemos cristãos dando testemunho porque coisas aconteceram. Testemunho das vitórias que tiveram, das coisas que possuem, das suas conquistas, das suas terras, do seu carro novo, até das coisas do corpo, uma cura, por exemplo, coisas que o Senhor nos dá porque Ele nos ama mesmo. Mas a nossa alegria está vinculada a essas coisas. Eu vou ser feliz de verdade quando eu passar no concurso dos concursos. Eu vou ser feliz completamente quando eu casar. Só vou ter alegria para valer quando trocar de carro. Eu só vou tirar essa tristeza do meu rosto quando eu ficar livre dessa dor, desse espinho na minha carne. Quando esse rapaz percebeu que as coisas acabaram, a ficha caiu. Ele percebeu que tinha se deslocado do seu eixo principal. E o texto diz, caindo em si, o que indica que até então ele estava fora de si. O pecado traz consigo uma insanidade. Uma insanidade que parece paralisar a imagem de Deus dentro de nós. É isso que o pecado faz. Nos tira, faz nós cairmos de nós mesmos, estar fora de si, não é? Cair fora de si. Mas ele caiu em si, como diz o texto. Ele se arrependeu. E o texto mostra que o arrependimento dele foi sincero e genuíno. Não foi só porque ele estava no mais completo desespero e só porque as coisas acabaram, não. Não foi só porque ele não tinha mais para onde ir nem para onde correr que ele se arrependeu, não. O texto é bem claro. Demonstra um coração contrito, arrependido verdadeiramente. Eu lembro do meu filho também mais novo, lidando com seus pecados e angústias. Ele entristecido, certo dia, esses dias chegou para mim meio choroso. Eu perguntei o que foi. Ele disse, eu estou um pouco nervoso e até a minha barriga está doendo. Ele tem 8 anos. Eu disse, o que aconteceu? E ele começou a falar daquilo que ele considerava pecado na vida dele. E ele estava entristecido por causa disso. E ele conversou comigo, com a mãe dele, com o irmão mais velho dele também, que o discipula também. Nós oramos, conversamos. E eu perguntei para ele, você está arrependido? E ele olhou assim, pensou, ele falou, como é que eu sei que eu estou arrependido? Como é que eu sei que eu estou arrependido, pai? Você já se viu assim? Numa situação semelhante a esta? Sem saber se está realmente arrependido? Se o que está sentindo é só culpa, remorso, mas no fundo você ainda queria sentir um pouquinho mais do gosto do pecado? Eu já. Várias vezes. E naquela situação deplorável, comendo os restos dos porcos, pensou, espera aí, o empregado do meu pai vive e come melhor do que eu. O fariseu e escriba ouvindo essa história deve ter dito, é isso mesmo, você merece estar passando por isso. Você virou as costas para o seu queridinho papai. Você vale menos que um empregado. Você vale menos que uma ovelha e menos do que uma moeda. Interessante que essa palavra pródigo consta também no nosso Código Civil. O pródigo, o gastador, o que dilapida os seus bens,
ele é considerado relativamente incapaz para certos atos da vida civil. Então esse rapaz era incapaz, ele não sabia o que estava fazendo, ele estava fora de si, como foi dito há pouco. Ele estava perdido. O meu pai trata os empregados como filhos, disse ele. Esse é o reino de Deus. Não é o reino das estratificações, não é o reino dos patrões, não é o reino dos líderes, não é o reino dos Moisés que tem por aí, que conduzem o povo e dão migalhas do seu poder e da sua unção, que marcam dias na semana para distribuir algum milagre ou alguma bênção. Esse não é o reino de Deus. E o rapaz continua no pensamento dele. O empregado do meu pai tem a vida de filho, e eu sou filho e tenho vida de empregado, de escravo. E então esse rapaz se arrepende e volta. O reino de Deus é o reino dos arrependidos, dos que entenderam que tudo é nada. O empregado não precisa de uma parte na herança. Ele só tem que estar lá. Mas o filho achou que o pai tinha o dever de dar o que ele queria. Filhos assim são filhos mimados. Ainda não entenderam a grandeza do pai. Ainda vivem deslocados num eixo paralelo. E ainda acham que isso é fé. Isso são migalhas, e eles ainda dão testemunho dessas migalhas. Filhos assim conhecem as coisas boas que Deus dá, mas não conhecem a bondade do Deus que é bom. O texto segue, a partir do versículo 20, e com ele o tópico 3. O coração do pai perdoa. O filho arrependido se alegra com sua volta e o recebe de braços abertos. O coração do pai perdoa o filho arrependido, se alegra com sua volta e o recebe de braços abertos. Interessante que no Antigo Testamento nós temos uma história semelhante a essa. No que tange ao amor misericordioso de um pai pelo filho. E também no que os outros pensam sobre esse filho, obstinado, rebelde. É a história de Absalão, filho de Davi. Você pode encontrar a partir do capítulo 13 de 2 Samuel. Absalão teve um conflito familiar com seu pai e resolve ir embora, fugir. Ele mata o seu próprio irmão. E quando ele resolve voltar, fica dias ali na porta do palácio. 2 anos eu acho, se eu não me engano. Esperando que o pai o recebesse. E o povo via ali o filho do rei, na porta do palácio, esperando o pai recebê-lo. Até que os conselheiros do rei resolvem dizer: Majestade, teu filho está lá faz um tempão. Dias ali, uma hora o senhor vai ter que perdoar ele e recebê-lo. E o povo pensava, o quê? Igual os fariseus da parábola do filho perdido. Esse filho tem que ficar aí mesmo, ele tem que sofrer mesmo. Olha o que é que ele fez, matou o próprio irmão. Ele não honrou o pai. E Davi diz: fala para ir para casa, uma hora eu falo com ele. Depois Davi perdoa o seu filho. E agora Absalão volta para a porta do palácio e fica ali, astutamente, como uma espécie de conselheiro, aconselhando quem queria falar com o rei. E ele acaba ganhando a confiança dos súditos do rei. Mas no fundo ele tinha um coração perdido. Ele ganha a confiança do povo e no final das contas ele toma o próprio trono do pai.
Ele monta um exército para matar agora o seu pai. Mas Davi, o pai amoroso, diz para os seus comandados fiéis que ainda permaneceram com ele: olha, nessa batalha o meu filho quer me matar, mas se a gente vencer, não mata ele não. Poupa a vida dele. Mas Davi tinha um comandante sanguinário. E ele acabou com Absalão, acabou com a vida dele. E Davi agora aos prantos chora a morte do filho que queria matá-lo. E vem aqueles que vêm dizer: Davi, esse teu filho pintou e bordou, olha o que ele fez, você vai ficar chorando por ele. Ele não vale nada. Ele era um perdido. Na cabeça deles, esse filho tinha que sofrer, ficar ali na porta do palácio, se humilhando dia após dia, de castigo, pensando no que fez, e talvez o pai o perdoasse, pudesse pensar em recebê-lo. De modo semelhante, no nosso texto nós vemos isso. Mas de longe o pai o viu, diz o texto, e foi ao encontro dele. E o filho da parábola que nós estamos vendo chega na vila ou no campo, ali onde ele morava, e os seus vizinhos fariseus pensariam: olha aí, ó, que está chegando. Olha quem está voltando com o rabinho entre as pernas. Fez o que fez e agora com o pai e agora está aí querendo perdão. A vizinhança estava toda ali, só esperando para falar mal, para xingar, para açoitar, para criticar o filho. Agora ele vai ficar lá na porta. O pai não vai receber ele, não. Não é possível que esse pai vai querer esse filho de volta. Ele não vale nada. O fato de o pai o ver de longe, talvez seja porque todos os dias ele olhava o horizonte de um lugar mais elevado, esperando o retorno, e pensava: um dia ele volta. Um dia ele volta. E ele esperava o seu filho não com ódio no coração, como dos fariseus e escribas, mas ele esperava o seu filho com a graça que está no coração de Deus. E ele sai correndo na direção do filho, para que o filho não entrasse na propriedade antes que o pai o surpreendesse. Ele foi ao encontro do filho para que o filho não entrasse na vila antes do pai chegar lá. Porque ele queria vestir o filho com o seu manto, colocar um anel no seu dedo que simbolizava a aliança de filiação, colocar sandália nova nos seus pés. Sandálias novas significavam pessoas livres. Escravos não tinham sandálias. Mendigos não tinham sandálias. Empregados não tinham sandálias. Ele queria mostrar para os seus vizinhos que aquele ali era o filho dele. Então, se alguém fosse xingar ou falar mal dele, agora teria que xingar o pai também. E os vizinhos não acreditaram. Não é possível. Saiu correndo, deu sandália, manto, anel. Não acredito que esse pai está fazendo isso. Jesus vai à cruz. Jesus vai à cruz para que o pagamento do pecado e da morte e de tudo de errado que fizemos não recaia sobre nós. Assim como aquele pai não queria que recaísse sobre aquele filho. Jesus vai à cruz para que tudo de errado, todo o nosso pecado recaia sobre ele. Ele é o Deus que se coloca no nosso lugar para que nas suas costas venham os açoites, os xingamentos, as chicotadas que deveriam ser nossos. Nós somos os errados da história. E se não entendermos que somos miseráveis pecadores que necessitam da glória e da graça de Deus todo dia, nós não vamos entender essa parábola.
O que Jesus está dizendo é que Ele nos ama apesar dos nossos pecados. E nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. E porque nos perdoa. E não porque na casa dele tem ovelhas e churrasco. Irmãos, olha o tamanho da obra da cruz. Isso é extraordinário. O problema é que queremos achar que Cristo morreu por nós porque nós temos algum valor. O valor do sacrifício de Cristo é justamente pelo fato de nós não valermos nada. É por isso que o sacrifício dele vale tanto. Nós não valemos nada. Nós estávamos no eixo errado, pensando só na nossa vida. Inimigos de Deus, diz o texto. Não este, mas o texto da palavra. E quando nós arrependemos e reconhecemos a nossa miserabilidade, o nosso coração pecador, a nossa roupa fedida, de lavagem de porcos, Cristo nos recebe de braços abertos e nos protege e diz que nos perdoa e diz que a nossa dívida com o Pai está paga, porque Ele mesmo já pagou. E Ele coloca em nós uma roupa nova, uma sandália nova, coloca um anel dizendo: agora você é meu filho. E eu te justifico diante do Pai. E esse filho talvez, pedindo para ser empregado do pai, lembra que ele falou: me trata como teus empregados. Talvez de alguma forma ele quisesse se redimir ou devolver algo que tirou do pai dele. Não, eu vou trabalhar, vou ser empregado e talvez eu consiga pagar o que meu pai, ou pagar ao meu pai o que ele fez por mim. Eu vou devolver tudo o que tirei, deve ter pensado dele. E o texto diz que quando ele saiu, gastou tudo. E depois de um tempo houve fome na terra, não é? Ele arranjou aquele trabalho. Mas olha só, enquanto há fome e crise na terra, quando ele volta para a casa do pai, lá está tudo normal. Não tem crise, não tem fome, não tem... Muito pelo contrário, a fartura continua a pleno vapor. O Pai é fonte. O Pai é a fonte. Quando ele disse que vai trabalhar para colocar de volta o que tirou, na verdade ele não tirou nada. Porque na casa do Pai nada acaba. É fonte de água viva jorrando para a vida eterna. E se você está perto dessa fonte, você também vai jorrar a água da vida para os que estão perto de você. Você vai matar a fome e a sede dos que estão perdidos. E essa hora os escribas e os fariseus já estavam querendo matar Jesus. Que história é essa? Que parábola é essa? Espera aí. O pai recebeu o rapaz como filho? Não foi nem como empregado? Isso ia de encontro aos princípios da justiça humana meritória deles. No mundo que vivemos, justiça é dar para a pessoa o que ela merece. Ok? Se eu trabalho, eu mereço salário. Se eu gastei, vou ficar sem. Se eu já peguei a minha parte, eu não mereço mais a parte de outra pessoa nem de alguém. Já peguei a minha. Mais uma vez eu lembro do meu pequeno que eu compro chocolate, a barra de chocolate, divido a meio e dou a ele a parte dele. E o mais velho gosta de comer depois, bota na geladeira e ele come a parte dele. Daqui a pouco ele vai lá com o mais velho e diz:
Que horas tu vai comer a tua parte? Para mim dar mais um pedacinho? Esse é o conceito de justiça nesse mundo capitalista, mercantilista. Justiça é você ter o que você merece. Você fez isso? Merece isso. Mas no reino de Deus, justiça é a gente ter o que Cristo fez, nós merecemos. Justiça no reino de Deus é ter o que Cristo fez, nós merecemos. Ele que fez, Ele que faz. Nós não temos mérito em nenhum, em nada. Ele que nos justifica, Ele é a própria justiça. Não temos mérito nenhum. Qual é o princípio da sua justiça? Você tem olhado para o pecado do pecado? Você tem olhado para o pecado do perdido arrependido, genuinamente? Como você tem olhado para ele? Dizendo, esse aí não presta não. Ixi, esse arrependimento dele aí não acredito não. Ele não merece ser perdoado. Ou você olha com um coração amoroso, como o daquele pai, que viu um arrependimento genuíno e o recebeu de volta. Como está o seu senso de justiça? Você diz, ele merece estar passando por isso? Ele tem que sofrer mesmo? Ou você vê ele naquela situação deplorável, todo sujo e diz, você voltou e precisa do nosso abraço. Tira essa roupa rasgada. Tem uma roupa nova aqui para você. E a parábola se encaminha para o final, e com ele o tópico 4, que diz assim: o filho deve ter grande amor e alegria pelo pai das coisas, e não pelas coisas do pai. O filho deve ter grande amor e alegria pelo pai das coisas, e não pelas coisas do pai, a partir do versículo 25. O filho perdido está muito alegre e está de volta. O pai, então, nem se fala, é uma alegria só. Mas o filho mais velho não gostou da recepção que seu irmão teve. Não gostou nada daquela alegria toda. C.S. Lewis disse certa vez, no céu, alegria é um assunto sério. E você e eu vamos participar dessa alegria. A alegria no céu é um assunto sério. E o filho mais velho estava lá no campo, mas de longe ele viu aquele som alto. Instrumentos tocando, o povo dançando, todo mundo feliz. E ele vem chegando e pergunta para os servos, o que está acontecendo aí? Que balbúrdia é essa? Olha, é o teu irmão caçulinha que voltou. Teu pai está feliz da vida, celebrando a volta dele. E é isso. Ele, como é que é? Ele ficou furioso. E nessa hora os fariseus vibraram com o filho mais velho. Vibraram com ele. É isso aí, garotão. Agora sim, você chegou na parte que a gente queria dessa história. A gente está começando a gostar. Esse teu irmão aí não presta não. Eu não vou participar disto, disse ele. Eu não vou entrar nessa festa. O filho mais velho também estava perdido. O filho mais velho estava perdido dentro da sua própria casa. O coração dele estava no eixo paralelo. O filho que saiu para ter as coisas. E o filho que ficou para ter as coisas. Ele queria também a herança dele. Ele queria fazer tudo certinho para o pai dar as coisas para ele. Então essa parábola, na verdade, é a parábola dos dois filhos perdidos.
Mas se eu fosse dar um nome para ela, eu daria: esta é a parábola do pai amoroso, não dos filhos perdidos. Do pai amoroso. E o pai tenta acalmar o filho mais velho. Meu filho, você não entende. Você acha que ele levou o que era dele, você não tem o que era seu, mas tudo sempre foi de vocês. Tudo era de vocês. O problema é que vocês estão preocupados com o que vocês têm e não em viver aqui comigo. O problema dos fariseus e escribas é que eles estavam preocupados com as dracmas, com os bois, com as ovelhas, estavam preocupados com quem mandava no templo, com o comércio ali do lado, e não com Deus. Eles não amavam o Pai. Então a parábola acaba e o filho mais velho parece que não entra na festa. Ele não se arrepende. Ele achava que não precisava de arrependimento, porque na cabeça dele, ele fazia tudo certinho. Olha, pai, eu trabalho para o Senhor e nunca transgredi nenhuma ordem tua. E olha só o versículo 30. Mas quando volta para casa, esse teu filho, ele não diz nem meu irmão, ele estava tão furioso que ele diz: esse teu filho aí, desdenhando do filho mais novo. Quando volta esse teu filho que esbanjou os teus bens com as prostitutas, matas um novilho gordo para ele. E eu aqui, nem um cabritinho, nem uma galinha caipira o Senhor matou para mim. Eu doido para fazer uma festinha com meus colegas, meus amigos, o Senhor não me dá nem um coelhinho, uma lebre, sei lá o quê. Há pessoas que acham que merecem mais do que outras porque fazem tudo certinho. Você não tem o que você tem por mérito. Se você tem, é porque Deus graciosamente lhe deu, porque Ele é bom. Mas a pergunta permanece sem resposta. Será que o filho mais velho acabou se juntando à festa de boas-vindas do seu irmão? A ausência desta resposta é certamente intencional, pois o irmão mais velho representa os fariseus e todos os que são como eles. E essa parábola é um apelo para que eles mudem de ideia, para que eles mudem o seu pensamento em relação aos perdidos. Essa parábola deveria ter constrangido os fariseus. Essa parábola e o misericordioso amor de Deus deveria ter constrangido os fariseus a uma resposta positiva. Mas os líderes judeus religiosos não haviam entendido que o Filho do Homem veio para buscar e salvar o perdido. Lucas 19:10. Mais do que isso, irmãos, eles não conseguiam enxergar que eles próprios estavam perdidos. Eles estavam perdidos dentro da sua própria casa. Infelizmente, no meio cristão, muitos irmãos estão com calo na alma, feridos com seus irmãos, e preferem alimentar a sua indignação, o seu remorso, a sua alma, do que desfrutar da comunhão com Deus e com seu povo. Uma vez que não estão dispostos a perdoar, se afastam da igreja, se afastam até da sua família, têm certeza de que eles estão certos e todo mundo está errado. Eles podem falar em alta voz sobre o pecado dos outros e do que os outros fizeram na vida deles, do calo na alma que eles produziram na vida dele, mas ele não consegue enxergar o seu próprio pecado. E no último versículo nós vemos
Vamos ver aí, versículo 32. Mas nós tínhamos que celebrar a volta desse teu irmão e alegrarmos, porque ele estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. É interessante observar a descrição que o pai faz da experiência do filho. Ele estava morto, mas agora está vivo. Estava perdido, mas agora foi encontrado. E essa é a mesma experiência espiritual de todo pecador que vai até o Pai através de Jesus. Por isso que eu disse que essa parábola é o resumo do Evangelho. Porque, veja bem, o filho pródigo estava perdido. E em Cristo vem e diz, Ele é o caminho, eu sou o caminho. O filho pródigo era ignorante. Ele era pródigo, ele era gastador, ele era insensato, ele era obstinado. Ele não sabia o que fazer com o que ele tinha. E Jesus vem dizer, eu sou a verdade. Ele era ignorante e Cristo é a verdade. Ele estava morto. E Jesus vem e diz, eu sou a vida. Eu sou a vida. Nós possamos, meus irmãos, entender a grandeza da obra da cruz, a grandeza do amor de Deus por nós. Entendermos que os perdidos precisam ser achados. E nossa atitude para com eles deve ser a mesma de um pai amoroso. Entender que eles precisam de Deus e de salvação. Que nosso coração seja como de um pai amoroso e não como o coração do irmão mais velho. Amém? Vamos orar. Querido Deus, muito obrigado por essa palavra. Obrigado, Pai amado, por esses ensinamentos preciosos para as nossas vidas. Oh, Deus amado, que coisa grandiosa é a obra da salvação. A obra maravilhosa que o Senhor fez por nós. Muito obrigado por esse amor, por essa graça, por essa misericórdia, que vai lá e resgata o filho do lamaçal do pecado, resgata e lhe dá roupas novas, vestes resplandecentes. Opere em nós o maior milagre que nós poderíamos receber, o milagre da salvação. Muito obrigado, Deus. Em nome de Jesus. Amém.